certo? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Foi. Bom, pessoal, o problema que eu escolhi é da semana 10. Lá ele consta como problema de... nós leríamos Fagnano, mas como é provavelmente um italiano, né, vai ser um Fagnano da vida. E aí ele pede para a gente determinar o perímetro mínimo inscrito, né? Determine o triângulo de perímetro mínimo inscrito em um triângulo acutângulo. Bom, inicialmente a gente começa eu fiz um passo a passo básico aqui, só para indicar a construção que eu usaria, né, do triângulo ABC, usando a ferramenta de polígono do GeoGebra. Em seguida, construindo um ponto Z, que vai ser escolhido de forma arbitrária aqui, depois a gente entende por quê. Ele, né, de modo a se deslocar aqui, e em seguida, né, nós construímos por reflexão, usando a ideia de caminhos mínimos, que o professor Juan ilustrou na aula passada, no sentido de obter pontos aqui que a gente vai entender por que essa construção aqui por reflexão. E vamos lá. Então, o nosso triângulo ABC aqui, esse ponto Z arbitrário, né, esses pontos aqui construídos por reflexão. Eu usei essa ferramenta aqui do GeoGebra, né? Dado um ponto aqui, eu quero achar o ponto simétrico aqui em relação a BC e em relação a AB. Fiz a reflexão dele aqui em relação às retas AC, desculpa, tá? E BC. Em seguida, desenhei, né, essa reta de K até H e construímos aqui um triângulo, né? Lembrando aqui a questão dos ângulos aqui, né? São ângulos iguais por conta do processo de construção aqui. Lembrando lá das ideias da física, né? O ângulo de incidência estaria aqui, mas esse ângulozinho externo aqui também tem que ser igual. Bom, então a gente faz a construção desse ponto do lado de cá e do outro, né? Ponto K, fazendo a respectiva reflexão aqui. Bom, então vamos lá, após essa construção aqui, para demonstração, né? Bom, a gente pega, né, esse ponto Z aqui, um ponto qualquer, sobre esse lado AB, né? Então, ele é movível aqui. E agora a gente quer mostrar que esse triângulo aqui, né, vou deixar numa posição menos trivial, que ele tem o menor perímetro, é lógico, comparado com outro triângulo que esteja inscrito aqui. Então, para isso, eu vou pegar e desenhar um outro triângulo aqui, utilizando os pontos D e E sobre os lados BC e usando esse ponto Z aqui, tá? Novamente, a gente vai usar, né, ou melhor, antes de eu usar aquilo dali, é só para justificar que a distância de Z até X e de X até H tem que ser a mesma, uma vez que a minha construção aqui por reflexão, ela me garante isso daqui, tá? E a distância de Z até a Y é a mesma distância de Y até K, uma vez que a gente construiu por reflexão esse ponto H e esse ponto K aqui, tá bom? E, né, já alguns já devem estar percebendo que essa linha reta aqui vai acabar servindo de referência para mim em relação a essa medida do triângulo XYZ. Bom, então eu vou desenhar, né, os caminhos aqui, aproveitando
esses dois novos vértices, dois novos pontos que eu escolhi aqui, diferentes de x e y, de modo a desenhar o perímetro, né? Já que esse ponto, ele foi desenhado de forma a ser uma reflexão, né, desse ponto Z, o que eu noto em relação a esse novo caminho que eu tenho aqui, né? Esse novo caminho que eu tenho, que, consequentemente, né, já que os pontos foram construídos de certa forma, do Z até E é a mesma distância de E até H, e de Z até D é a mesma distância de K até o ponto D. Então, eu noto que o perímetro desse triângulo que está pontilhado aqui, eu posso representar por esse caminho aqui, né? Que se eu for começar daqui, começa em K, D, E e H. E se eu for comparar com o perímetro do triângulo que eu construí inicialmente aqui, eu noto que o perímetro do antigo triângulo, né, que era o triângulo XYZ, ele é menor do que esse daqui, tá? Bom, mas como é que eu justifiquei isso, né? Eu vim cá e indiquei os perímetros, né? Isso que eu falei anteriormente, eu indiquei através dos perímetros dos triângulos, levando em consideração que o perímetro seria Z, o segmento ZX, XY e YZ. Só que o ZX nada mais é do que XH. O segmento YX, é esse YX aqui mesmo, e o segmento YZ, ou ZY, é a medida do segmento YK. Okay? Então, o perímetro do triângulo em azul é a medida desse segmento aqui, de acordo com essa construção que eu fiz. Já o perímetro do triângulo DZE, o perímetro desse triângulo DZE vai ser ZE mais DE mais DZ, que, consequentemente, vai ser EH mais DE mais KD. Só que esse segmento aqui, ó, né, KD, DE e EH, ele é maior do que o segmento HK, tá? Então, outro triângulo que eu venho construir aqui, seja aqui embaixo, ou se eu utilizar, né, digamos que, deixa eu ver se eu consigo isto, né? Mesmo que os pontos fiquem um pouquinho acima, essa afirmação que eu fiz aqui, ela se mantém, porque o perímetro do triângulo em azul, né, ele está representado pela linha aqui que representa o segmento K, até o H aqui, né, que sumiu aqui, e o outro representa esse segmento aqui maior. Então, independente, né, da minha construção que está para baixo, um pouquinho para cima, a gente tem que o perímetro desses novos triângulos que não estejam coincidindo com os pontos YZ dos lados aqui, vão ter um perímetro maior do que esse triângulo que eu escolhi, tá? Então, continuando aqui, eu chego à conclusão, né, de que o perímetro deste triângulo é menor do que o perímetro de possíveis triângulos do tipo DEZ, né, ou ZDE. Só que esse daqui não é eu só estou afirmando que esse triângulo aqui tem um perímetro menor do que outros triângulos que eu não construa dessa forma aqui, tá? Agora a gente vai, né, tentar achar qual triângulo, né, é o triângulo que, de fato, atende à questão do problema. Que eu quero um triângulo que tenha os seus vértices, né, ele está inscrito num outro triângulo, e ele tem o menor perímetro possível. Isso a gente vai finalizar aqui, ó. Bom, né, já que a gente quer que o ponto Z sobre esse lado AB, né, de modo que esse KH, que está representando aqui agora grudou aqui, esse KH, que está representando o perímetro do triângulo XYZ, eu quero achar o valor deste Z sobre o lado AB, de modo que o segmento
HK seja o menor possível. Bom, a gente também tem que notar o seguinte, nessa construção que foi feita aqui, ó, que esse ponto C que aparece aqui, na construção anterior, eu tinha indicado a questão dos ângulos aqui, que aparecia em ZXB e BXH. Os ângulos aqui são iguais, né? Quando a gente constrói usando aquela ideia da reflexão, né, da luz, essa reflexão dos pontos aqui, ela me garante que essas distâncias aqui são iguais, então esse C aqui, ele está sobre a mediatriz desse segmento aqui, ZH. Né? O mesmo acontece aqui quando eu faço a análise do lado de cá. Né? Já que essas duas distâncias aqui são iguais, esse ponto C aqui, ele estaria sobre a mediatriz de um segmento KZ, e, consequentemente, né, essa distância de Z até C e de C até K, ela tem que ser igual, tá? Os ângulos aqui, é claro que são diferentes, mas de Z até C e de C até K é mantida essa mesma distância aqui de Z, CH. Tá? E, consequentemente, esses dois ângulos que aparecem aqui têm a mesma medida, né? E esses dois outros aqui, que está com o azulzinho mais claro, com medidas, né, iguais, porém diferentes do outro. Dando continuidade, bom, para que esse segmento aqui, né, a gente chegue de forma que ele seja mínimo, ele vai ter que coincidir aqui, né, com certas condições, né? E, no caso, a condição para que o segmento H, né, KH ou HK, seja mínimo, é de modo que esse Z aqui, CZ, seja mínimo. Só que para que o CZ seja mínimo, a gente sabe que a menor distância, né, a menor distância entre dois pontos, a gente acaba fazendo a medida dela, né, de forma perpendicular em relação à base. Então, o Z, ele vai ter, de modo que ele seja mínimo aqui, ele vai ter que ocupar exatamente a posição da altura deste triângulo que nós temos, né, que é um triângulo isósceles. Isso daqui seria a altura de um triângulo isósceles. Bom, e isso me permite, né, afirmar que esse CZ ele é mínimo, né, quando de fato ele ocupa o pé da perpendicular relativa a esse lado AB aqui. E aí aquela famosa história da mostração, né, à medida que a gente vai deslocando esse ponto aqui, ó, embaixo eu desenhei um triângulo aqui cuja base dele coincide com a perpendicular, com a altura do lado relativo a AB, tá? Então, esse triângulozinho aqui em verde, esse vértice aqui, ele corresponde à altura C, alguma coisa, né? A altura referente à base AB. Então, quando eu movo para cá, ó, a gente percebe que esse triângulo aqui, né, que é o triângulo que tem menor perímetro em relação aos outros, ele continua tendo medidas diferentes. Mas quando eu chego, né, com esse ponto Z exatamente sobre a perpendicular aqui, né, a altura relativa ao lado AB, nesse ponto aqui eu obtenho o menor valor possível, né, que está em 22,72. Então, isso aqui já me dá uma ideia para que tipo, né, de triângulo é esse. Se eu for repetir esse procedimento com os outros lados, novamente, o que vai ter que acontecer aqui? Para que eu obtenha um triângulo que tenha o menor perímetro possível, tanto o X quanto o Y vão ter que coincidir, né? O X vai ter que coincidir com a altura relativa ao lado BC, e o Y vai ter que coincidir com o pé da altura relativa ao lado AB. Então, o triângulo, né, que eu estou procurando aí, que apresenta a menor altura, é o triângulo órtico que eu desenho aqui dentro, tá? Que, no caso aqui, eu acabei fazendo a figurinha dele em verde, caso
quem esteja usando a animação faça a verificação do fato, tá bom? E aí eu termino por aqui, não sei se vocês têm alguma consideração, se eu posso voltar lá para o... Marcos, eu queria... eu gostei muito da sua didática lá, é tudo bem detalhado. O único ponto aí que eu fiquei pensando um pouco, que acho que talvez se um estudante pega para ler, é no ponto 10. Talvez acho que precisaria escrever um pouquinho mais, que justificar esse ponto 10. ¿Por que o mínimo de HK coincide com o mínimo de CNC? Certo. Aí a justificativa, eu terminei entendendo, não? Que esse triângulo é isósceles, KHC isósceles. Então, aqueles dois lados são idênticos. Perfeito. Então, a base vai ter menor medida quando aqueles lados tenham menor medida. Mas acho que é um raciocínio que não é inmediato, ¿no? Eu demorei um tempinho para entender que essa era a explicação e talvez se o estudante pega, pode trabalhar nesse ponto, não? Certo. Mas ficou ótima, como já você acostuma aqui a apresentar os seus problemas bem detalhados, a construção de dar inveja. Parabéns. Tá ok. Então, vou tirar aqui a... Você ia apresentar outro problema, Marcos, ou não? Eu não sei, professor. Se tiver algum colega para apresentar... Mais alguém quer apresentar? Então, acho que pode apresentar, Marcos. Tudo bem, eu só vou aproveitar o embalo, porque como nem sempre a gente, né, já começaram as atividades, a gente não tem necessariamente o tempo, então vamos lá. Essa é da... Deixa eu compartilhar aqui de novo. Essa aqui é um problema da lista dessa semana, né? Semana 10. Aqui ficou até perdido um segmento aqui que eu construí, mas tudo bem. Depois eu acerto isso. No problema é dado um quadrilátero convexo com os segmentos AD e BC com a mesma medida. Também são dados os pontos E e F, que são pontos médios dos segmentos CD e AB, respectivamente. Também é dado a interseção do segmento AD e FE, e G, a interseção do segmento BC e FE. Ele quer que a gente prove que esses dois ângulos aqui são iguais. Bom, a construção começa ali, né? Desconsiderem essa partezinha de baixo aqui, depois eu vou... Esse AI eu vou usar, mas no original aqui eu esqueci de tirar. Então, eu vou considerar o quadrilátero ABCD convexo, com esse segmento AD e BC iguais. Em seguida, eu desenho os pontos médios, né, usando a ferramenta lá do GeoGebra aqui, né, para facilitar essa construção. E, em seguida, vamos lá, né, a gente desenha as retas aqui, passando por EF, e o prolongamento de AD,
de modo a ter essa intersecção H aqui. Em seguida, o prolongamento de CB, de modo a encontrar a interseção com EF, né, no ponto G. Bom, aí a gente começa a demonstração, né? Esse segmento que eu desenhei ele aqui, ele foi uma construção de uma paralela ao lado BC, né? Então, o BC está aqui. Eu fiz a construção de uma paralela e transportei esse segmento, fiz a translação desse segmento CB para cá. Vocês vão entender daqui a pouco por quê, né? Em que isso vai nos ajudar a fazer a translação desse segmento CB para construir aqui, né, um outro segmento que é paralelo, com o mesmo comprimento, usando essa paralela que foi usada aqui, passando por A, de modo que agora o AI tem a mesma medida de CB. Bom, já que esse ponto, né, nós vamos construir aqui, né, já que eu construí um segmento AI, fazendo a translação deste segmento CB para cá, a gente agora tem um paralelogramo, não é isso? Uma vez que, se eu tenho dois lados paralelos, né, aí eu estou usando um resultado que a gente já tem usado aí em algumas situações passadas, né? Se eu tenho dois segmentos paralelos de mesmo comprimento, eu tenho definido aqui um paralelogramo, no nosso caso aqui de vértices BC e BCI, né? BCAI. Em seguida, nós vamos... apareceu aqui, né? Considerando que esse ponto F, ele é ponto médio de AB, e agora eu tenho um paralelogramo aqui, então esse ponto F também vai ser ponto médio de um segmento CI que eu tenho aqui. Bom, por que eu vou colocar esse segmento CI, né, em evidência? Esse segmento CI vai ser colocado em evidência uma vez que, já que eu tenho um triângulo aqui, um triângulo qualquer, né, onde eu tenho os dois pontos médios de dois lados desse triângulo, eu posso garantir agora que o EF e o DI são paralelos, tá? Aqui eu usei a forma genérica, teorema do ponto médio, mas eu não sei se a gente tem usado esse termo não, né? Mas dados dois pontos médios aqui que estão no lado desse triângulo, eu posso garantir que esse segmento EF e esse segmento DI, eles são paralelos. E aí vem a parte interessante aqui, né? Porque quando eu tenho paralelas cortadas por uma transversal, eu tenho ângulos alternos internos, né? Então, esse segmento aqui, que passa por F, E, G e H, se você pensar nele, né, transladado para cá, passando sobre DI, a gente conclui mais rapidamente, né, que esses dois ângulos aqui são congruentes, uma vez que eu tenho uma construção aqui que me permite isso, né? Esse lado DI, ele é paralelo a essa reta que passa por EF, né? Então, já que DI aqui e FG são paralelos, né? Se eu traslado para cá, eu vou ter esses dois ângulos aqui como alternos internos, né? Se eu for pensar duas paralelas cortadas por uma transversal. No caso, as duas paralelas são essas daqui, ó. A que está em azul, que passa por AI, e a que passa por BC, tá bom? Então, esses dois ângulos aqui, a minha descoberta aqui é que eles são, né, a minha dedução aqui é que eles têm a mesma medida. Bom, essa construção que eu fiz aqui era de modo que esse segmento CB tivesse, né, fosse trasladado para cá, de modo que aí tivesse a mesma medida de CB. Só que, inicialmente, também a gente tem que o AD tem a mesma medida que CB. Então, aqui, né, por transitividade, já que eu sei que AI tem a mesma medida que CBC, né, ou CB,
e que CB também tem a mesma medida que AD, nós temos aqui um triângulo isósceles, né? E já que nós temos um triângulo isósceles de base DI, esses dois ângulos aqui têm que ter a mesma medida. Então, esse ângulo que apareceu aqui vai aparecer cá também. E, finalizando aqui, né? Já que nós temos o segmento EF paralelo a DI, né? EF paralelo a DI, esses dois ângulos aqui, né? Correspondentes aqui, têm medidas iguais, né? E aí a gente, por transitividade aqui, já que o AHF, né, é igual ao ADI, que por sua vez é igual ao ângulo B de F. Muito bom. Muito bom, Marcos. Parabéns. Pode deixar um pouco aí a resolução. Parabéns aí pela demonstração. Acho que é um exercício dessa aula 11 agora, sobre translação, não é? Isso. Ok. Aí, quando você translada, né, o segmento CB, né, para obter o segmento AI, qual que é o vetor de translação? Como que você faz essa operação? No caso, Alessandro, como eu não tinha, né, a gente não tinha feito a atividade hoje, a atividade não, né, eu tinha visto alguma, eu acabei usando a minha intuição mesmo, tá? Já que eu tinha um segmento CB aqui, que eu queria transportar para cá, eu acabei construindo uma paralela de A em relação a CB. E aí, quando eu construí essa paralela, depois, né, usando essa ferramenta aqui, né, eu peguei o ponto A e construí uma paralela em relação a CB, e acabei não usando os vetores. E como eu tinha que o comprimento de CB tinha uma certa medida, eu usei o compasso, e com o compasso eu transportei a medida para cá. Então, foi a construção usando opa, foi com divido. Eu desenhei uma paralela, e ao desenhar essa paralela, eu transportei essa medida para cá, utilizando o compasso. Eu não usei a parte vetorial, não, os vetores, né, a ferramenta de vetores. Muito bom. É isso aí, a intuição, né? Resolveu o problema. Muito jóia. E o vetor, né, de translação seria o vetor CA. Define o vetor CA, aí você pega o segmento CB e soma com esse vetor, você também obtém, né? A linguagem vetorial aí é a mesma resolução que você apresentou. Isso aí. Como na hora lá, eu falei, caramba, eu não sei, o que eu vou fazer aqui? Eu falei, não vou começar do zero, não. Então, vamos lá, joga uma paralela, transporta a medida e segue. Foi meio, é o que você falou, intuitivo mesmo, né? Mas aí, essa parte aí que você apresentou hoje, muito, muito bem apresentada, eu creio que vale a pena a gente dar uma olhada aí, porque tem as ferramentinhas básicas aí que eu acho que faz bem a gente entendê-las e usá-las. Exatamente. Parabéns mais uma vez aí, Marcos, e obrigado aí por ilustrar a minha aula mais uma vez. Mais alguém quer apresentar, pessoal? Quem quer comentar? Se ninguém for apresentar, eu tenho mais um detalhezinho para mostrar aqui para o pessoal. Não, vai em frente. Aproveitar, né, esses quase 15 minutos finais. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Só um instantinho.
aqui, tá aparecendo aí? Está sim. Ok. Bom, aqui é um outro probleminha, né, envolvendo aí translação, né, que ele pergunta, dado um triângulo equilátero, né, então ele vai fazer translações, né, com relação ao lado CA, CB, a gente até fala múltiplos inteiros, né, desses vetores, e quer saber se a gente consegue, né, observar um certo padrão na configuração dessas resoluções aqui. Aqui aproveitei nesse exercício, também acho um pouco simples, né, para associar aí a questão vetorial. Aqui eu tenho, né, feito um slide, deixa eu só colocar aqui o passo dele dentro de que é como um exercício, né, ele pediu para que eu vou obter, né, valores inteiros aqui dos vetores com relação a esses lados AC, né, e aí saber verificar quais são os retângulos, quais são os triângulos que eu vou obter, e no final, né, varrendo todos esses valores inteiros, qual o padrão de figura, né, que é obtido. Mas eu quero trazer a discussão, né, com relação, se eu faço aqui uma combinação linear de vetores, né? Então, mais uma vez aqui, ó, você vai ver que o vetor vai sempre estar centrado, né, na origem. Então, você vê aqui o eixo, né? Então ele está ali centrado ali na origem, e às vezes eu quero representar, né, o meu vetor, né, saindo aonde eu quero ter a soma. Se eu quero somar uma vez esse vetor, mais uma vez o outro vetor, que eu vou representar aqui, ó, esse outro vetor, e aí qual seria o vetor resultante? Então, o vetor resultante, né, também está ali em cima. Então, para a representação, né, desse vetor, conforme está aqui nessa posição, é aí que eu tenho que ficar atento com relação qual é o vetor, né, qual é o ponto de origem do meu vetor, né, e qual é o ponto final. Okay? E aqui eu coloquei o slide, né, só para colocar os múltiplos, né, inteiros, né, desse vetor. Então, é duas vezes, né, esse vetor CA, mais uma vez outro vetor, o vetor que é multiplicado por 2, enfim. E aí, né, vai varrendo esses valores, que nós vamos obtendo são os resultados. Coloca aqui, né, o triângulo transladado em uma vez o vetor CA, só tirar esse outro vetor aqui. Agora, com relação, né, à soma dos dois vetores, aí se eu passar aqui, então agora eu vou ter ali um outro vetor, e aí, né, eu vou fazer todas as combinações, né, lineares com relação à soma desses vetores aqui. Eu usei o recurso de exibir um rastro, né, para precisamente ter aí a noção do padrão, né, que a figura está formando. Está um pouquinho claro aqui para mim, Juan, mas vocês conseguem visualizar aí a proposta de padrão? Sim, dá para ver sim. Então, aí eu vou continuando aqui, aí, né, tem mais ou menos ali, né, o padrão da informação desses vetores, desses triângulos equiláteros, né, que são as soluções aí dessas construções, uma figura bastante elaborada, né? E aí, eu, em cima, né, aproveitando o recurso de exibição de raça, eu resolvi fazer já uma certa graça, né? Então, vem aqui, aqui no padrão, vou colocar agora aquele valor de meio e meio, vou pegar aqui um outro, e também eu vou redefinir o passo meio e meio, né, sem perder já toda a minha construção. E aí, algo importante, né, que eu utilizei, Juan, para a construção lá do desafio foi uma ferramenta aqui, ó,
que é duplicar a entrada. Eu usei muito, acho que se for fazer com todos os recursos, né, que eu coloquei ali para esse paralelo, você for girar, porque ele fazia 6 construções, né? E quando uma aparece, a outra tem que sumir. E aí eu usei muito esse recurso duplicar a entrada. Eu coloco duplicar a entrada e eu só mudo, né? O que eu estava, o que eu estou duplicando. Vai participar bem agora. E aí, nessa duplicação aqui da entrada, aí eu consigo, né, fazer com que as minhas construções não fiquem assim tão monocromáticas, né? Então, eu acredito, né, que o desenho, né, final, ele vai ter aí uma outra produção artística, né? Eu coloquei ele agora de meio em meio, né? Eles vão saltando ali. E aqui, né, eu coloquei que o vetor fosse de 2 em 2. Deixa eu só puxar um azulzinho aqui para cima, aqui, ó. Ali, né? Uma corzinha aqui. E aí, né? Se você estiver fazendo as bandeirinhas de São João, né? Então, acho que é uma boa opção aí utilizar também o GeoGebra. Só passar mais um outro aqui. Vou colocar aquele giro ali naquele meio que eu não consegui passar, cara. Bom, e está aí a construção, né, do desafio, que tem um padrão e só uma proposta, né, artística para trabalhar com relação mais uma vez, né, a translação das figuras, utilizando aí, né, os vetores, uma figura simples, que é um triângulo equilátero, né, e aí, com seus resultados, né, dessas translações. É só isso que eu queria trazer para vocês com a resolução desse exercício. Muito bom. O sea, fazendo arte aí como sempre, não? Caprichando na figura. Você fica brincando e tal, sempre, né, traz uns padrões bacana, né? E coisa bem simples, né? Você vai ali o slider e fica aí passeando. É legal que a tonalidade, né, da figura, né, você precisamente ali a mesma, né? Você pode sair do monocromático. A criatividade é infinita. Esse fundo de... Como você colocou? Não ficou claro para mim. Pois é, isso aqui não é um fundo, isso aqui é a opção de malha, né? Essa aqui é a malha isométrica, bem observado, Juan. Nós sempre trabalhamos né, com a malha quadrangular, né? Mas isso aqui já é um tipo de malha chamada malha isométrica, né? Já própria aí para apresentar essas construções envolvendo aí os movimentos rígidos. Já no próprio GeoGebra, né? Já é o tipo da malha. Né? Esse é perguntado, né? Esse isométrica significa que aí são todos triângulos equiláteros? Sim. Fica mais fácil, não sei, talvez visualmente, de fazer as construções e dentro nos vértices, né, dessa malha, você vê que ela representa, ela mantém as medidas, né? Elas preservam aí algumas medidas. Acho que é para isso daí a opção aí dessas malhas isométricas. Mas para a questão da preservação da medida. Mas é a malha, né, já do próprio GeoGebra mesmo. Professor, eu posso fazer uma observação? Não sei se claro. pertinente,
né? Não sei se é pertinente aí essa sua apresentação na mesa. Então, professor Juan, lá no geoplano, tem geoplano circular, o normal, né, que é a malha quadradinha, e o geoplano isométrico e o circular, né? Então, eu lembrei do geoplano que tem essa malha aí também, que é isométrica. Circular, você deve estar falando, acho que são coordenadas polares, eu acho, né? Aqui, aí lá tem esses 3 tipos de malha também para você construir, que nem o Alessandro, né? Aqui também tem a malha com coordenadas polares também. Vou tentar, se mudar de malha, ele vai. Vou perder a minha figurinha aqui. Às vezes eu faço a figurinha, Juan, fico olhando para ela, pô, que bacana, cara. Simplesinho de obter e eu gostei bastante, né, do resultado aí, envolvendo essas transformações geométricas. Mas é isso aí. Muito bom. Alessandro, essas cores diferenciadas, eu estou olhando aqui o código e não estou conseguindo ver. Foi só devido à sobreposição, né, de 2 tipos de... Como que é, João? Repete aí. Essas cores, porque tem uma hora... Tem 2 cores, né? Você vê aqui, ó, o polígono 1 tem esse marronzinho, mas azul. É só devido a esse... Aí a tonalidade, ela fica mais forte ou mais fraca, mediante a quantidade de vezes que o triângulo ele vai lá e carimba, né? Você vê que o primeiro aqui está bem escuro porque é toda hora, né? Sim. Agora, se eu passar mais uma vez ali, quanto mais eu passo por cima, né, mais ele vai escurecendo. Vai dando essas diferentes tonalidades, né? Uhum. Acho que fica até legal, não fica? Esse M... Oi? Não, depois, se você puder... Pode falar. Eu vou pegar esse código aí depois, só para dar uma olhada com mais calma. Deixa eu compartilhar também, que nem eu tinha, eu fiz e ficou lá na nuvem. Eu fui buscar, cadê o meu? E a construção. Então, estou copiando aqui. E, então, pessoal, eu como sugestão, né, eu colocaria para vocês trabalhassem com relação a essa parte vetorial, né? Desenha uns pontos, só um vetorzinho de ponto a ponto, soma os vetores, vê onde é que ele vai parando, né? Para poder ter nessa ferramenta do GeoGebra, né, o domínio também com esta parte vetorial. Que às vezes tem certas propriedades, né, da geometria plana que é muito mais simples, né, você demonstrar ou justificar utilizando vetores. É ou não é, Juan? Sim, muito bom. Foi uma bela surpresa aí a sua aula. Então, tem vários elogios aqui no chat, não sei se você está acompanhando. Eu fico bastante lisonjeado. E foi com bastante gosto também, né, que eu preparei e trouxe para compartilhar aí com o pessoal. Professor, uma pergunta. Opa! Os triângulos, eles foram formados a partir do comando. É isso que eu estou entendendo? Porque qualquer direção que você levar o vetor, ele vai formando o triângulo. Sim, com o triângulo original, né? Não, então... Deixa eu apagar aqui, ó. Então, eu tenho aqui o primeiro triângulo, né?
E aí eu tenho um vetor. Esse vetor, ele é n vezes esse vetor aqui, mais n vezes vetor. Então, eu tenho esse vetor conforme, né, essa definição que eu coloquei aqui, ó. Então, deixa eu só exemplificar. Vamos colocar uma vez aqui. Tá? Olha lá, o vetorzinho, uma vez esse vetor, mais o próprio triângulo, então deu esse triângulo aqui. Aqui embaixo eu defini, ó, que o vetor ia ser multiplicado por 2 vezes o vetor. Né? Então, 2 vezes o vetor é esse daqui, mais acrescentado, né, o meu triângulo, então o resultado deu esse triângulo aqui. Agora, se eu colocar, né, parcelas para o vetor CB do lado de cá, colocar uma vez também, então, uma vez esse vetor não esse vetor, né? Então a soma deu esse vetor aqui, vai ser essa diagonal aqui, né? E 2 vezes esse outro. Então, somando o triângulo mais o vetor, o resultado vai me dar esse triângulo. E quando eu somar o mesmo triângulo mais 2 vezes esse vetor, vai me dar esse outro triângulo aqui. Mas você criou um comando, então, que você vai... Os triângulos vão sendo fixados na malha? É um comando? Não, isso aqui é só exibir o rastro. Né? Não é comando. Se eu tirar essa exibição de rastro aqui, ó, deles, então eu vou ter apenas só um triângulo. Tá vendo? Ah, entendi. E aí, quando eu coloco para exibir o rastro, aí ele mantém as resoluções anteriores, né? É assim que eu faço para criar essas artes, essas coisas. É pintar, é um carimbo, né? Ah, entendi. Não, obrigado. Era isso. Vai carimbando aqui, vai. Acho que o João ele deve estar pensando no que ia falar lá, para ver por que não definiu, né, uma lista de vetores e aí dar um comando, né, uma sequência de sequência, né, João? Mas eu acho que não vai dar muito certo. Para não perder uma sequência de sequência, uma sequência de vetores, de triângulos, né, aí você não perde, não precisa usar a questão do Sim, mas aí você perde um pouco essa questão de passar várias vezes no mesmo local. Isso perde mesmo. Uma coisa mais escura. A não ser que você crie aleatório. Várias sequências várias sequências do mesmo caso, e aí você vai executando elas, sei lá, umas 10, por exemplo, e aí você escolhe quais irão ser mostradas. Pode ser um pensamento do momento. Uhum. Mas eu acho que o que está interessante nessa forma de exibir o rastro é essa questão interativa, né? Que o aluno vê essa construção, ele fala, nossa, que negócio, ele vai se você deixa isso para eles brincarem e mexerem, ele vai produzir, certamente ele vai produzir um monte de outras figuras legais. Tem um detalhe matemático aqui, né? Eu coloquei de meio em meio e o outro eu multipliquei por 2. Então é por isso que, né, no azul eles não vão sobrepor, né? Porque vai estar sempre, né, dobrado. E os outros eles vão sobrepor, né? Até gerando aqui esses triângulos pequenininhos aqui que passou 2 vezes, aí, né, reforçou a cor deles aí. Então quando vai pulando de meio em meio, aí também vai dando ali mais um efeitozinho especial. Achei E aí o que é bacana, pô, como é que eu vou trazer o camarada até aqui, né? Você pode até, como você falou, né? E aí ir guiando, né? O danado. Aqui, vamos pra cá. Só colocar o aqui, era para saber como é que ele vai passeando aí no interior dos demais triângulos. Vou trazer aqui para essa região aqui, ó. Vamos só aumentar a direção do B e aí o comprimento dele.
Um pouquinho. É uma brincadeira para se divertir aí com a confecção de bandeirinhas para a festa junina. Muito bom. Mas eu acho que daria para fazer com sequência de sequência. Dá para a sequência interior. Uma sequência vai de tamanho com a exterior. Não, dá para, com duas sequências, uma dentro da outra, dá para fazer que a sequência interna aumente em uma coisa disso, dependendo do valor da sequência externa. E aí aí não perde a figura, não? Então, mas como o João ele falou, aí a questão, aí você não consegue dar a diferença de tonalidades, né? Não, mas aí tem mais de uma sequência de sequências, não? Uma sequência de sequência azul e outra sequência de sequência amarelo. Não, você vê aqui tem um azul mais clarinho, aqui um azul mais escuro, né? Não, tá bom. Essa tonalidade. Não, eu entendi. São dois caminhos. Uhum. O problema é que cada vez você está fazendo uma figura diferente, não? Não consigue... tem a beleza do que não se repite duas vezes. E tem a beleza do que é sempre igual, não? A textura diferenciada, né, dá mais um... Tá certo. É isso aí, Juan. Muito bom. Fazendo arte, né? Pintando o set. Muito bom. Parabéns. Pessoal, mais algum comentário? Mais alguém queira apresentar algum problema, alguma curiosidade, comentar? A Rose perguntou alguma coisa aqui do triângulo azul, aqui no chat, aqui. Se ela quiser abrir o áudio aí e fazer um comentário também, ela está elogiando bastante aqui no chat. Pode colocar, né? Precisa ser um triângulo equilátero, né? Mais assimétrico. Pode colocar, compor também com circunferências. Aí o céu é o limite, né? Não tem imaginação. Vai falar mais alto. Juan, eu vou parar a apresentação. Bom, se mais ninguém tiver outros comentários, acho que a gente pode fechar por aqui. Agradeço novamente ao professor Alessandro e a todos por estarem presentes. Próxima semana temos mais uma, aí é o professor João. Estamos acabando, está acabando. É isso aí. Já passamos a metade. Obrigado, gente. Valeu, professor Alessandro. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Obrigado a todos. Valeu, obrigado. professor. Valeu. Boa semana. Obrigado, igualmente. Boa semana para todos. Tá gravando aí, mano. Vou parar de gravar.